pessoal! Hoje nós estamos aqui com eles. Um Fernando no podcast é bom, né, Estelinha? Agora dois, vamos ver se vai dar trabalho. Que isso! Quando o assunto é bike, não tem ninguém melhor do que eles dois para falar, né? Isso. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. A casa é de vocês. Eu quero que vocês falem do evento. Quero que vocês contem aí para nós tudinho em primeira mão aí. Muito bom. Obrigado pelo convite mais uma vez, por deixar a gente falar do bike aqui. É uma honra pra gente. Espero que dê tudo certo. Com certeza. Obrigado, meninos, mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Como o Fer está falando, a gente já é amigos aí há muito tempo, né, de trabalho, de amizade, desde a faculdade. E teve essa fusão aí de parte comercial com parte técnica. E a gente foi só engrandecendo mais o trabalho do Bike on the Roof, trazendo aí a Rossi Spin, né, a parte técnica também. Enfim, hoje a gente vai passar um panorama do que a gente está preparando para o dia 30 de maio de 2026. Maravilha, porque eu tô cheia de perguntinhas Eu aqui também. para eles. Não, gente, não nego para vocês. É um dos melhores eventos, se não é o melhor, que eu já participei. Olha que eu sou do beach tênis, eu sou do futebol, mas eu fui nesse evento deles no ano passado, eu me encantei, eu me apaixonei e eu falo pra Estela, a gente tem que ir todo ano. Quem já foi tem que ir de novo e quem nunca foi tem que ir, porque o negócio é diferenciado. Não, é muito diferenciado, gente. Eu adoro qualquer aula. De manhã, no meio, à noite. Tá ótimo. Gente, agora conta pra nós. Esse evento é um evento para todos ou é aí um evento mais seletivo? Ele é um evento, acaba sendo um pouco seletivo em função do que a gente fala da atividade física. Falar que é para todos, a gente acaba trazendo aí um panorama muito normal, onde, claro, qualquer pessoa pode participar, mas tem que ter um mínimo de condicionamento para conhecer ali a experiência, aproveitar melhor a experiência que o evento oferece. Então a gente fala assim, é para todas as pessoas que trazem essa mood, né, essa atmosfera de ciclismo indoor, de atividade física, que gosta desse panorama. É que dá vontade de falar que é para todo mundo sentir essa experiência. Viver a experiência, né? Viver né? essa experiência. Sim. Né? Eu acho teria que ser. Eu acho que a gente poderia, sim, se a gente for pensar em fazer a aula, mesmo que seja minimamente, e o mais engraçado assim, você começou falando, né, não tem como falar de bike sem ser com eles dois, né? Eu acho que eu fiz umas 2 aulas de bike na minha vida inteira. Sério? Sim, A galera se chama, um cara desse fez a vida inteira. Por isso que eu preciso do Fer, que fez aula de professor. Mas assim, para minimamente fazer uma aula, você pode pegar uma pessoa super sedentária, que se torna até perigoso. Mas se a pessoa quiser ir lá, sentar na bicicleta Sem dúvida. e tirar foto, E no Sem tempo dúvida. dela, e no tempo dela Com também, certeza. né? Bem tranquilo. Com certeza. fazer. Sim, sim. E essa é até minha primeira pergunta. Na opinião de vocês aí, né, que já foram várias edições e vocês vão lapidando cada vez mais, tá ficando cada vez melhor, é um evento que para Jundiaí. Vocês acham que o pessoal vai mais por causa do treino mesmo? Ou é um show fitness mesmo que vocês acabam proporcionando para Jundiaí e toda a região? Eu acredito que tem os dois públicos. Eu acho que tem gente que vai para treinar, como o Fer falou, tem quem gosta, né, quem está sempre na aula, que acredito que seja, sei lá, Fer, 80% ali das pessoas que Grande parte, maior praticam parte. bike indoor. Sim. Essa galera muitas vezes vai dar o máximo ali, gosta, né, da sensação do treino. Porque assim, existe a experiência de evento, ainda mais lá com vista e, por exemplo, à noite que tem luzes e queima de fogos, tem tudo isso, mas tem também a sensação prazerosa que toda atividade física causa, né? A gente tá falando de corrida não é uma baita sensação no final da corrida. Então acho que tem os dois públicos, acho que tem uma galera que vai e vai treinar porque está muito acostumada com isso, e tem a galera que vai ficar no girinho. Né? Tem os dois. Trazendo para, complementando o que o Fer falou, trazendo para a parte técnica mesmo do evento, eu acredito que se fosse só show fitness, não passaria da 3ª, 4ª edição. Exatamente. Então, honestamente, o meu cuidado, na verdade, eu sempre ressalvo isso para ele, porque ele pode não ter feito aula de bike, mas ele sabe bem o que a gente está falando. Sim. Sobre treinamento, sobre cuidado, né? O aluno, a gente quer não só que eles participem, mas que eles voltem, assim como vocês. Sim. Né, que vocês tenham uma experiência legal, e mesmo com todo o entretenimento e envolvimento que a gente cria, e como a gente já falou aqui, premeditadamente, né, tudo programado, roteirizado, a gente quer que vocês tenham uma experiência legal, fisicamente falando, mentalmente falando. Então, eu acredito, como o Fer falou, é a fusão dos dois, mas eu acredito que a parte técnica é muito importante do treinamento agregado a esse show fitness. Se fosse só a estética, só o show, eu particularmente com a experiência que eu tenho, eu acho que não se sustentaria
não perpetuaria e muito menos cresceria como tem crescendo. Da forma, né, que cresceu, né? Porque Isso. é o evento que o Jundiaense espera, né, Pera? Sim. A galera, nós fizemos um podcast com ele, com a Valéria, semana passada, semana retrasada, né? Nossa, bombou, né? Todo mundo falando, e aí quando sai? Mas ainda tem, falei, calma, eles só gravaram o podcast, né? Porque tem algumas pessoas que preferem o horário da manhã, né? Tem algumas pessoas que preferem o horário da tarde, tem algumas pessoas que preferem o último horário, que eu confesso, gente. Todos os horários são lindos, maravilhosos, mas o último horário que vocês Sim. fazem ali, você para tudo, entendeu? É aquela coisa assim que a pessoa já quer Dá vontade comprar, de chorar, né? Dá vontade de chorar, você quer gritar, você quer bater palma, várias sensações ao mesmo tempo. Então, assim, primeiramente eu que participei o ano passado, eu queria dar uns parabéns mesmo para vocês, porque eu acho que tudo isso existe em um estudo, como você já falou, você escala os melhores professores que a gente tem na região, que tem no momento, e o público merece isso, né? Sem contar brinde, né? Eu sempre falo isso, né, Estela? Você vai nesse evento de vocês aí, você fica chato, porque daí você vai depois numa corrida, você recebe uma Só uma sacolinha banana. murcha, né, que você tira, Exatamente. tipo, é só a sacolinha lá, a gente sai assim, ó, com os braços assim. E isso é top. Então eu acho que não tem como dar errado uma coisa que vocês colocam conhecimento, energia, Deus faz o restante acontecer. Coração. Né? Coração, vocês colocam tudo ali. Muito. Quando eu comecei o evento, acho que quase 10 anos atrás, começou despretensioso. A ideia sempre foi fazer lá, mas não tinha uma pretensão assim tão grande, era mais um evento de academia, porque a academia, mais antigamente, a gente via muito evento de academia, é só para girar ali dentro da academia, dar conexão entre os alunos e tal. Mas, por exemplo, com o passar do tempo, com a entrada do Fer, o Fer acho que nem estava, né, porque eu comecei, acho que ele Sim, foi no segundo, terceiro. Isso. Quando ele voltou para Jundiaí, ele ingressou ali com a gente, quando ele passou a coordenar, a história já mudou. Ficou muito diferente, muito mais técnico, muito mais eficiente. E também depois com a entrada da Valéria, estou dizendo isso porque você comentou de tudo que você viu. Então o que você viu na última edição é o evento que eu sonhei e consegui fazer dar certo. Deus prospera essas coisas, né? Então, por exemplo, eu conheci o dono do o Beto, que fez os negócios dar certo, porque sem ele a gente não conseguiria. Aí depois a entrada do Fer, depois a entrada da Valéria com os patrocinadores, com toda essa organização, ficou redondo, não tem como... Tem como dar errado, né? Não, a equipe de vocês é muito boa, né? A gente fala isso, eu falo isso, eu tenho mais intimidade com a Valéria, a gente sempre enaltece o nome dela, porque eu acho que, assim, quando a pessoa é boa naquilo que faz, hoje em dia tem tanta gente picareta aí, né, que promete tanta coisa, não entrega nada, né? E a Valéria é uma pessoa que, tipo, eu sempre tento colocar em tudo, no meio do beach tennis, tudo porque ela entrega, né? Ela veste a camisa que nem nós, eu sempre falo isso. Preocupada, né? Preocupada, ela faz o negócio acontecer, e o que é super né? importante, complementando o que o Fer falou, a gente ali funciona realmente como uma empresa mesmo. Então, assim, cada um sabe do seu papel e o mais importante, cada um respeita demais o papel do outro. Sim. Então, a gente sabe a função do Fer, ele sabe a minha, a gente sabe da Valéria, do Beto, o próprio DJ Zutini, né, que é o nosso parceiraço. Então, cada um ali se desempenha bem no seu papel e sabe da sua função. É claro que a gente funde isso, mas de certa forma existe sempre um respeito, um carinho. Você domina, então é com você. Sim. E isso é muito legal. Isso dá uma autonomia, uma segurança para a equipe, entendeu? Tipo, fica tranquilo, isso aqui é comigo, pode deixar. Não, isso não é comigo, é com o Fer. Até pra gente ter o mesmo nome, às vezes. Então, mas eu falei com o Fer, mas não era comigo, você falou com o outro. Entendeu? Então, às vezes acontece, mas independente disso, até nisso a gente já se posiciona profissionalmente muito bem também. Então, eu falo, não, olha, você precisa falar com o Fernando, o Pedroso, é o outro setor, entendeu? Não adianta nem falar assim, o careca, o narigudo. Cara, tem uma tatuagem no braço, né? Nossa. Ferrou. Não dá, né? Enfim, mas pelo menos a referência é boa. Graças a Deus, pelo menos nós dois amigos temos uma boa amizade, tudo, né? Somos... É bom, né? É bom, Confundir, né? é bom. Quando é amigo É desse muito jeito, bom, pode muito bom, confundir, com fica à certeza. vontade. Isso é muito importante, manter o profissionalismo do nosso trabalho, né? Isso é primordial. É isso que eu e a Nubia sempre conversa, né? Você fazendo o seu 100%, cara, só vai encaixando, né? Cada um vai fazendo o seu perfeitamente. É parceria, né? É isso que leva o evento. Confiança, então, né? sozinho ninguém vai lugar Tem como, né? Não tem como, né? O professor de educação física, a gente, né, que somos professores, a gente vem com aquela ideia desde sempre de fazer tudo, né? Porque a nossa faculdade, a nossa vida vai nos colocando desafios e na academia, pô, você tá ali, você fala, pô, não sei se eu vou fazer natação, beach tênis, academia, ou se eu vou fazer tudo junto ao mesmo tempo e depois ver o que vai dar. E aí, com o tempo, é importante você ir refinando, né, e direcionando, como toda profissão.
mas como tem muita atividade na educação física, então é muito fácil se perder, né? Sim. Ah, não, isso aí eu faço, eu já sei fazer, eu já fiz lá atrás. Não, calma aí, cara. Se a gente não sabe fazer tudo, tá tudo bem. Sim. Por isso que é importante se especializar, é importante respeitar quem está do seu lado. É isso que faz a diferença, organizar mesmo, né? Sim. Os professores que procuram a gente, você me perguntou uma outra vez, mas como o pessoal faz para entrar, isso, aquilo. Existe um processo mesmo ali. Nós todos passamos por isso até hoje. É legal você ver no Instagram uma aula cheia o tempo todo, é legal. Ah, mas quantas aulas vazias, ou quantas aulas com uma pessoa só e já não deu, ou quanto tempo você ficou na academia sem viajar de feriado, final de ano. Então, o problema é que esses processos são tão rápidos hoje em dia que as pessoas confundem um pouco. Ah, não, mas eu já quero participar do evento. Como eu faço para... Eu recebo mensagem, né? Fer, pô, eu queria dar aula lá no evento. Como é que faz para entrar no evento? Cara, vem cá, vamos conversar, vamos lá. Então, existem alguns processos que a gente precisa seguir até para manter o profissionalismo. Né? Eu sempre falo pro Fer, eu sempre quero abrir portas para novos profissionais entrarem. Sempre dar oportunidade. Sempre. Eu acho que é assim que a gente descobre novos talentos. Mas existe um mínimo, né? Eu não posso correr o risco, por exemplo, de colocar uma pessoa lá em cima que ela vai travar na hora ou ela vai não dar a entrega que a gente espera. Então você precisa estar preparado porque é outro panorama, é outra ideia. Então tem que ter muita sensibilidade, profissionalismo. E é claro, a primeira, segunda vez é normal. Normal, aconteceu com a gente também. Né, Fer? Aconteceu no início, ainda mais, acho que foi não lembro qual edição que foi, né, Fer? Que teve o problema do tempo, temos que parar o evento para descer. Intercorrências ali que não estava sob o nosso controle, enfim. Então tudo isso é o que a gente fala, tem o que a gente prepara e tem o que acontece. Sim. Então a gente já está um pouco mais acostumado com o evento, mas eu estou dizendo isso porque os professores querem participar, as portas sempre estão abertas. Sim. Mas existe um processo a ser escolhido para você poder entrar no nosso time. E outra, não sei se ano que vai estar todo mundo junto de novo, talvez a gente troque, e essa é a ideia, essa é a intenção. Sim. Eu brinco com ele, sabe aquela cena do primeiro filme do Tropa de Elite? Quando dá primeiro BO lá e os caras estão lá dentro da favela, acho que logo no começo, né? Aí o Bob chega, né? Aí tem os caras, os policiais normais lá embaixo, o Bob chega e ele fala assim, não vai subir ninguém, sabe só o Bob. A gente está de fato criando um grupo de elite, né? Hoje 90% da equipe, ela vem se repetindo. Sim. 80%, 90% eu mantenho porque, e outra, já entenderam o perfil do evento, né? E outra, quando eu falo disso, eu falo do trabalho em equipe que a gente faz para preparar. Poxa, as aulas, quando a gente monta não só o roteiro, mas o grupo, hoje eu já caso mais perfis de professores que são mais parecidos. Né? Então tem tudo isso que casa, que cria um símbolo mesmo de equipe, porque ali a aula não é de cada professor, né? Eu não posso subir lá e falar, não, a aula é minha do Fernando, ali a aula é do Bike. E somos 4 professores na aula. Nós temos que falar a mesma língua. Então o Fer vai abrir, como é que ele vai roteirizar? Vocês vão dar a parte intermediária do treino e eu vou finalizar? Sim. Como que a gente vai preparar isso em equipe? E ali também eu vejo como os professores se comportam em equipe. Então eu marco ponto na academia, eu mando mensagem no grupo todo e olho todo mundo. Olha, precisa postar para divulgar, né, os ingressos, que já foi, mais da metade já foram comprados para esse evento. Sim. Então quer dizer, enquanto eu estou cobrando, eu estou olhando também. Não é minha função também monitorar, que é muito fácil a gente só jogar. Mas qual é aquele interesse daquele professor também? Porque todo mundo quer participar, mas não importa para mim, porque tem às vezes gente até mais experiente que não tem o perfil do evento, ou às vezes, entendeu? Quer participar, mas não contribui tanto, entendeu? E aí não é interessante porque eu tenho que pensar na equipe e não na pessoa. A pessoa, às vezes, o professor manda, poxa, mas eu queria ir naquela aula, no passado foi legal, eu quis. Eu falei, então, mas não é sobre tirar você, é sobre colocar o outro. Sim. E tem uma grande diferença, às vezes, isso, né? Porque todo mundo quer estar na aula do pôr do sol, quer estar na última aula, quer estar na aula... Todo mundo, escolher, na verdade. Claro. Agora, existe uma responsabilidade. Às vezes, do meu lado, vendo o desempenho dos professores durante o ano, acompanhando, estando próximo deles, ou mesmo pela rede social, poxa, eu vejo a pessoa que tem o perfil, vamos dar uma oportunidade para ela, vamos ver como que ela vai representar, vamos treinar. Sim. Entendeu? Agora a gente está preparando o set da música, já estamos finalizando o set de música com o DJ, eu faço uma reunião com eles para apresentar, eu dou uma aula para eles, para apresentar o set para eles, para tentar causar esse impacto, surpresa nos professores, olha que legal. Então a gente faz isso agora, que é uma dinâmica super bacana. E aí eu entrego para eles e a gente prepara isso nos bastidores. Então, entende, gente? Tem muita coisa envolvida aí. Tem muita coisa por trás, né? Isso. E é um trabalho de muito carinho, de muito cuidado. Você vê, um cara, você profissional de RH, pega um insight, quando você for mandar alguém embora, você fala assim,
Não é sobre tirar você, é sobre deixar. Às vezes é a maneira como a gente coloca as palavras, né? Porque a gente traz muito o discurso autorreferente, né, Nubia? Então, assim, Sim. por que eu não fui chamado? Por que eu não vou? Mas não é sobre eu, é sobre a equipe. Sim. E é por isso que eu coloco dessa maneira. Sim. Não é pra fazer curva da conversa, muito pelo Claro. contrário. Hoje a gente é muito assertivo, né? Não tem nada demais. Quando a gente para e fala, meu, para que você não tá legal. Chama a atenção do outro. Olha, você tá mentindo pra mim, não tá. E tá tudo bem. Sim. Mas é a assertividade. Eu acho que é isso que mantém a gente profissional, mantém a qualidade do evento que você sabe que a gente entrega. Qualidade, não tenho dúvida disso. Entendeu? De vocês. Como tudo, né? Todo mundo vê o produto final, mas ninguém vê o processo. Né? Sim. Muita coisa já aconteceu, né? Já aconteceu do Zotini me ligar e falar, cara, não faço mais, não vou mais. Sério. Eu falar do que aconteceu, não, fulano de tal, Sério? liga, fulano de tal. Mas aí, hoje tudo tá bem alinhado. Hoje o Du e o Fer super alinhados com playlist, antes era um pouco diferente. Então tem muita coisa. Tem coisas que eu penso assim, não sei nem como deu certo. Nas primeiras edições, acho que o Fer não estava ainda. Acho que a primeira no Deu One. Eu não sei como deu certo, porque assim, a gente pediu para entregar as bikes de manhã e a primeira aula era 3 horas da tarde. Aí tipo assim, ó, 10 para as 2 a gente ainda tava subindo as Nossa, 3 que últimas desespero. bikes, assim, ó, suado inteiro, porque eu tava desde as 8 da manhã subindo bike. E a gente subindo bike. Professor. Doideira, né? Não, hoje você fala, não dá certo. Mas deu. Sim. Deus foi lá e tu vai usando as E aí ia começar a que horas? 2 horas. 2 ou 3, sei lá. Doideira. Hoje 3 a gente sessões começa só um duas dia- funcionando. Hoje a gente começa um dia antes preocupado se vai dar tempo. Eu falei, cara, É. não dava tempo naquela época. Meu Deus, ajudava, né? É, Com certeza. É que você vai ficando mais organizado, É. vai lapidando, você vai vendo, ó, não adianta. Querer fazer isso não dá. é. Ó, eu quero saber a resposta de vocês dois. Vamos ver se vai ser igual. Defina o evento em 3 palavras. Começa. Fer. Mas Aquela não. assim. É, o Fer começa. Começa, Fer. 3 palavras? É. Uma experiência, né? A primeira não tem como. Eu acho que a maior palavra de todas aí é a experiência, porque é uma experiência inenarrável, como falamos. Pertencimento, porque é uma comunidade. Né? Hoje, vamos lá, né? Eu estou até me queimando. Eu não sou dessa comunidade, nunca nem fiz agora, mas eu vejo, mas eu Sim. sou do mercado fitness há muito tempo, da academia há muito tempo, sempre teve bike na minha academia. Então eu vejo que é uma comunidade. Então, experiência, comunidade e talvez qualidade de vida, não tem como não ser. Sim. Eu acho que estaria bem no que o Fer falou, mas eu colocaria energia, Sim. colocaria diversão e colocaria treino. Energia, treino, diversão. Combinação boa, hein? São aspectos que fazem sentido, talvez para o corpo técnico junto Sim. com o comercial. O Fer, como empresário, sabe bem disso, né? Então a gente enxerga de maneiras diferentes, mas é a mesma coisa, porque... É muito legal o que ele falou, porque tem muita gente que enxerga treino como obrigação, como chato, né? Tem muita gente que tem preguiça, não quer, tem que vencer uma barreira gigantesca, né? Ele está dizendo que é energia, que é treino, que é Diversão. diversão. Então aí a gente complementa nisso, né? Que eu só falo assim, pô, você não gosta de treinar, tá? Então você vai se divertir. Não tem problema. Porque eu adoro treinar, então fica tranquilo, eu quero que você botar carga, meu irmão. Você vai sentir a perna doer e vai suar. Entendeu? Agora, vocês dois que vão pra treinar, vão pra se divertir, vão sentir energia. Independente, né? Independente. Em relação aos ingressos, como é que tá? Tem ainda pra... Em relação aos horários, o pessoal perguntou isso pra nós hoje, né, Estelinha? Nós não soubemos responder. Eu falei, eu sei que vai ter horário da manhã também, né? E aí à tarde. Passa um pouquinho pra nós, se dá pra comprar ainda, se tem ainda todos os horários, se tem alguns que já esgotou, a partir de que horário que começa, como que tá aí os horários? Um pôr do sol, que dependendo a gente faz 2 eventos agora por ano, dependendo da época, o pôr do sol é às 5, na outra época é 6, né? Das 5 às 6, outro das 6 às 7. Então sempre o pôr do sol acaba muito rápido, eu acho que acaba em minutos, né? Se eu não me engano. Então ele acabou em minutos, que é a aula das 5, agora no outono. As 2 últimas aulas também tem uma procura grande, então já está meio que quase acabando. Que são as aulas da noite que você falou, a última, mas as 2 últimas são iguais. Elas têm um jogo de luz, cidade iluminada, queima de fogos, elas também já estão meio acabando. E aí durante o dia ainda tem uma quantidade, acho que vendeu já praticamente metade. Pelo menos metade, já foi vendido. E a gente divulgou pouco, a gente não fez ainda nenhum patrocinado, a gente ainda vai soltar patrocinado.
o podcast de vocês. Sim. Sim. Então, tem muita coisa ainda que vai motivar e vai movimentar. E gosta, né? Impressionante como o jundiaense gosta desse evento, né? O jundiaense espera por esse evento. A gente aumentou o volume de vagas. Agora, né? Então, ano passado não tinha de manhã, né? Porque ano passado, a última edição, a gente já tinha aumentado o volume de bikes. Porque era uma média de 60, a gente subiu para 80 bikes. Aí agora, além das 80 bikes, a gente voltou com as aulas da manhã. A gente já teve aulas de manhã, mas aí acho que eram menos bikes ainda. Sim. 50 talvez. Aí a gente deixou só a tarde e aumentou o bike. Depois aumentou o bike de novo. Agora a gente aumentou o horário e aumentou o bike. O que é legal deixar claro é que assim, gente, às vezes o pessoal, claro, espera o pôr do sol, última aula. De fato, são momentos ali que querem, o pessoal quer o dossiê. Né? Mas assim, o set de música é exatamente o mesmo. O grupo de professores também... A qualidade não cai, né? Isso que é legal de entender. A gente estuda isso inclusive no nosso panorama diário durante a nossa carreira. Então, se eu vou dar uma aula às 6 horas da manhã, 10 horas da manhã na academia, meio-dia e meia, 4 da tarde, 9 horas da noite, né? Como que eu devo conduzir, ou até usar o estilo de som, o que eu vou falar, a maneira, a minha energia, né? Você é aquela pessoa que chega, às vezes, sei lá, 6 horas da manhã e fala, chega gritando, né, berrando, som. Às vezes não é o melhor mecanismo, pode ser que funcione, tá, gente? Mas não é o melhor mecanismo para o início do dia ali. Você tem que ter ferramentas ali que são tão boas quanto para você saber a hora de mexer com a sua aula. Então, o que eu quero dizer? As aulas, o pessoal às vezes, claro, eu entendo, né, espera por esses momentos mais mágicos na Disneylandia, como você falou, né, da outra vez, que eles se sentem, mas entenda, as aulas da manhã têm a sua magia, têm a sua particularidade enérgica também, que é muito legal. Eu vou estar na aula das 10, tô ansioso, eu que monto a escala e me coloquei às 10 porque eu quero estar lá de manhã, porque eu sei que é muito gostoso de manhã, ainda mais uma época como essa. A gente fala que o ar-condicionado é cortesia, né? Já vem da serra. Melhor. Então, de fato, eu acho que cada aula traz realmente uma sinergia ali particular, porém é o mesmo set, professores igualmente qualificados, com a mesma vibe, a mesma energia, então não acho que a entrega vai ser menor, porque vai ser aula da manhã, ou vai ser das 3 da tarde, de forma alguma. Isso a gente garante mesmo, entendeu? Alguns detalhes do pôr do sol e do dia faz parte do evento. Acho que aí é fechamento mesmo. Mas não acho que as outras aulas vão ser ruins, muito pelo contrário. E a gente garante isso, com certeza. A emoção é igual, eu fiz a das 8 da manhã. Sim. Foi bom. É super gostoso. É muito legal, é muito legal. E eu, particularmente, tenho muito cuidado com essa sensibilidade do horário, sabe? O que você vai falar e fazer. E é engraçado porque, nesse ponto, eu também desafio um pouco os professores, entendeu? Como é que esse professor se comporta? Esse professor é super enérgico, mas eu coloquei ele para abrir a aula. Será que toda essa energia ele consegue canalizar? Porque abrir a aula, talvez ele tenha que usar uma outra dinâmica. Então a gente conversa sobre isso, entende? Porque senão fica todo mundo querendo estourar o tempo todo fogos. É como se tivesse fogos às 8, às 9 da manhã, às 10, à tarde, às 3, 4, 5, 6, 7, e todo professor tivesse que estourar todos os fogos. Calma, gente, não é assim. Como todo show, tem um momento certo, tem a preparação certa. Então, se eu vou abrir, se eu vou passar a parte do treino, se eu vou fechar, eu tenho que estar preparado para aquele momento. E outro, mais importante, né? Quando você treina e prepara isso e estuda tecnicamente isso, você sente o momento também para fazer o que você vai falar e vai fazer naquele momento. Então você consegue enxergar o que está acontecendo. Que é tanta informação, né, visual, auditiva, energia e o que eu falo agora, que quando a gente prepara isso com muito cuidado, estuda, treina isso, permite que você controle melhor a situação. Porque às vezes, quantas vezes a gente prepara um monte de coisa na nossa vida, acho que vocês também, entrevista, Fer, a gente chega na hora, você, puta, melhor não falar isso. Melhor falar isso. Sim. E aí você fala, puta, que eu não tô fazendo nada. E vai totalmente ao contrário, e vai totalmente melhor, e tá tudo certo. E isso para nós é muito legal, porque sabe que você pega o microfone na mão, que tem 80 neguinhos te olhando, mais os patrocinadores, mais o direitorando, o Fer ele só de só do caluneta, Nossa! E aí assim, entende, gente? É um treino também. Sim. Né? Então, nada como viver aquilo ali, a gente prepara os professores para isso mesmo. Isso é muito legal. Repito, tem gente muito boa que às vezes não faz parte do evento porque não é um perfil do professor. Às vezes tem professores que são muito técnicos, muito bons, mas que não têm a característica do evento. Está tudo bem também. Já falamos disso outro dia, né? Eu mesmo, nós todos, né? Às vezes a gente não consegue se destacar tanto num... Tá tudo bem, mas depois ele é legal pro cara assim, não sou de tirar vocês. Guarda essa frase, essa foi boa. Quando eu tinha que falava assim, pelo amor de Deus, segura fulano e ciclano, porque o cara vai rachar minhas caixas. Não fala pro cara gritar no microfone e falar, eu vou tentar. Quer dizer, até eu grito, né?
São várias dinâmicas, são vários pontos que a gente vai alinhando, mas o que é legal é porque o Zutini ele tem muita experiência também no que ele faz, senão não estaria com a gente. E eu converso muito com ele, e alguns professores já entenderam isso também. Além das músicas hoje estarem mais fundidas com o treino, ou seja, com a emoção e com o treino, existem dinâmicas ali durante a aula que a gente já percebe sem precisar combinar. Então, se eu olho para ele, ele já sabe que ele é baixo volume. Então, por exemplo, se ele começa a falar, eu paro de falar. É meio instantâneo, né? Não fica uma briga de microfone ou de som. Não. É só deixar fluir. É só deixar perceber. E isso dá uma entrega incrível pro aluno, né? Quando você vê que tá tudo assim acontecendo de maneira muito organizada. E o Zotini, ele tem essa maturidade, entendeu? Às vezes a gente só tá com o microfone e só olha para ele e já sabe. Isso é ótimo porque vocês se respeitam. Bom. Porque o intuito é o quê? É fazer o aluno ser a estrela principal. Né? E muitas vezes, em equipe, quando você pega muita gente que é muito bom, né? Você vê isso no esporte, né? Às vezes você monta uma baita de uma seleção, mas um quer aparecer mais que o outro, né? Daí aquela coisa, ninguém toca a bola pra ninguém, todo mundo quer ser o 10 do time, e aí não gira o negócio. Imagina, né? Você tem o palco, tem o microfone, tem a luz. Você fala, pronto, eu sou o astro. Exato. E não é, cara, Exato. não é. Às vezes você até se sente como, você pode usar, Sim. mas não é, repito de novo, não é sobre você. É fazer É sobre ele sentir. isso, exatamente. Mas, Fer, eu não tenho dúvida que é isso que faz vocês serem diferentes de tudo e de todos. Porque hoje em dia a gente vive num mundo que um quer aparecer mais que o outro, né? Então, assim, um exemplo, DJ. O DJ é que comanda as músicas, o DJ é que manda. O Fer da Celtic, ele é dono do evento, é ele que manda. Não, o Fer é o melhor, que ninguém dá uma aula que nem o Fernando. E aí vira aquela guerra de ego. Quando vira essa guerra de ego, vira um problema. Né? Muita gente boa, mas todo mundo quer aparecer, quer ser a estrela principal. O negócio não flui. Não, e não adianta nada se o público final, os seus clientes não estão felizes. Exato. Exato. Eu por mim, é que eu sempre fui, e eu acho que vai ser difícil mudar, eu sou muito low profile. Então, assim, a minha cabeça o tempo inteiro é assim, o cliente é o cliente, é pro cliente. Sim. Tudo para ele, eles têm que estar muito felizes, tem que estar tudo muito certo, eu não quero ver reclamações. E é isso, sabe? O resto, faz aí. O cliente tá feliz, é o que importa, tá falando bem. E tá certo, é por isso que vocês se destacam cada vez no mercado, no mundo da bike, né? Com certeza. Mas eu quero saber uma coisa. O que mais incomoda vocês no mundo fitness hoje? É uma pergunta polêmica. Polêmica, hein? A gente sempre solta Eu acho polêmica. ótimo. Essas perguntas são muito importantes, são muito legais. E precisa gerar esse tipo de levantar essa bola também. Sim. Quer fazer uma lista? Vocês estão com tempo? Tô brincando. Pode falar, Fer. Vamos lá, assim, olha. Assim, hoje o mercado fitness ele está crescendo e isso é bom. Sim. Vou começar assim, é bom, né? Porque a gente tem uma taxa aí de participação da população muito baixa ainda. Tá? Mas, vamos fazer até uma comparação. A cidade cresceu, é bom, mas traz problema junto, não traz? Sim. Então, assim, está trazendo alguns problemas juntos. Então, por exemplo, o Brasil é o segundo país com o maior número de academias do mundo. Perde pra quem? Os Estados Unidos. Só que é o nono, ou sei lá, eu não sei exatamente, mas está entre nono e 11º, sei lá, algum desses aí, o nono ou 11º em consumo. Então, ou seja, existe uma bolha. É muita academia para pouca demanda. Já começa por aí. Então, está um pouco chato por conta disso. Todo o hype também incomoda um pouco, né? Então, como está hypado e vem do bodybuilding, né? Que o bodybuilding ajuda muito a difundir o mercado fitness de uma maneira geral. Tudo praticamente nasceu ali, não necessariamente, mas o bodybuilding é o que mais faz e continua fazendo crescer. Então também se mistura muito e aí o cliente que está aprendendo, porque o mercado vem crescendo, vem aumentando o consumo, e esse mercado crescente está ensinando, né, tá doutrinando ali o consumidor. E o consumidor vai no hype, né? Então, você vê assim, as academias hoje, por exemplo, tem aquele parque de equipamentos gigantescos, com aquelas máquinas coloridas gigantescas, que não é pra gente. É bonito, funciona, redondinho, funciona, mas não é para um cliente comum. Foi feito para bodybuilder aqui. Então,
o cliente fica um pouco perdido, sabe? Então ele vai aonde parece que... E no final das contas, inclusive depois eu acho que eu deixo isso pro Fer, mas por exemplo a bike também, né? A bike vem subindo e hypando faz tempo já, e também agora tá cheio, virou um circo, né? Algumas aulas, né? Mas aí eu prefiro que ele fale, porque... E aí no final das contas, não é isso, sabe? Não é a luz de balada, o neon vermelho, azul, roxo, dependendo da rede, não é a máquina que parece um Robocop, não é isso. É sua disciplina, é o ambiente que te faz ter vontade de voltar, o ambiente que vai te acolher, que vai te tratar bem, a sua disciplina, é isso, entendeu? Eu cresci, eu fui doutrinado pelo meu pai desde criança. Eu falo que meu pai é fitness desde antes de existir a palavra fitness, porque meu pai hoje tem 80 e poucos anos, e quando a gente era criança, o meu pai já tinha mesa de supino, abdominal, barra, ele fazia granola, ele buscava os grãos no mercado, ele as torrava, ele fazia granola, ele buscava pão integral num restaurante vegetariano no centro da cidade, porque não tinha isso no supermercado, né? Então ele comprava leite, minha mãe fazia coisa de nata pra gente, ele buscava queijo branco no mesmo cara que vendia leite. Então toda essa cultura de alimentação saudável, eu lembro que meus amigos, meus molequinhos falavam assim, a casa do Fer é estranho, o pai dele faz misto com pão estranho, queijo com queijo branco e brócolis. Então, porque meu pai ensinou isso desde pequeno, aí depois de um tempo a gente vinha na Unif, desde pequeno. Então assim, é um estilo de vida, e eu acho que a galera hoje está um pouco perdida com esse monte de informação, sabe? É aula que parece um circo, é academia que parece uma balada, e no final das contas não entrega o que realmente precisa, sabe? Que deveria, né? Então acho que o que mais me incomoda é isso. Se essa bagunça depois vai se organizar, pode ser, bem provável, né, que esse crescimento aí maluco e cheio de modismos, cheio de coisas aí, vai crescer o mercado, né, vai crescer o consumo, e com o tempo as pessoas vão falar assim, não, mas peraí, né, não preciso de tudo isso, eu preciso mesmo focar, sabe? Pode ser que aconteça, não sei, em algum outro mercado que teve um crescimento, se isso aconteceu, mas acho que na minha opinião, minha dor assim como proprietário de academia e professor e personal hoje é essa. Eu acho que o hype está ajudando a crescer o mercado, mas ao mesmo tempo confundindo um pouco o cliente, sabe? Acho que está entregando muita perfumaria e pouco resultado. E está dividindo muito. Sim. Tá dividindo muito. O mercado ele polarizou de certa forma, né? O que eu quero dizer? Quando a gente fala, talvez um pensamento mais conservador que a gente tem, pelo que a gente já viveu em academia, já vimos altos e baixos, né? Em todos os âmbitos, né? Tanto na musculação como na ginástica, é a direção e a velocidade, né? Então hoje parece que tem muita velocidade para as coisas, tudo tem que acontecer muito rápido, só que para onde está indo? E a pessoa, foi o que o Fer falou, acho que esse processo acaba se perdendo aí, muita qualidade nesse processo muito rápido, com pouca direção. Eu falo isso, por exemplo, vou pegar o gancho da bike, que a gente, né, falando do Bike on the Roof, falando da Ross Spin também, que traz esses elementos que são imprescindíveis e importantes, pensando no aluno, principalmente, porque é ele que importa. Está se esquecendo muito da questão técnica, né? Então eu falo, é como se eu dissesse, entretenimento a qualquer custo. Então a gente vê coisas acontecendo hoje na bike, e eu tenho treinamentos diferentes, tá? Ou seja, já fiz o treinamento Johnny D, que é um treinamento mais para o ciclismo, que foi onde originou o ciclismo indoor lá nos anos 2000. Já fiz o treinamento de bike indoor, que é um treinamento mais voltado para o mountain bike, com o Wilson Germano, que também é um cara conhecidíssimo. Fui treinador da Les Mills, que é um programa sistematizado da Nova Zelândia, onde o mundo inteiro eles vendem um programa pronto, né, num DVD, no vídeo, e isso é reciclado a cada 3 meses, ou seja, é padrão que não muda. Então cada um tem o seu valor, a sua conquista, o seu objetivo. E é muito bom poder fundir esses elementos hoje, mas ao mesmo tempo é muito preocupante, como ele falou, e esse ponto que você levantaram é importante, por quê? Porque estão fazendo coisas em cima da bike que não devem ser feitas. E eu adaptei algumas coisas na minha aula hoje, depois de 25 anos, dando aula de bike, que podem ajudar o meu aluno a melhorar o ritmo dele, melhorar, talvez ele se divertir um pouco mais, trocar o elemento, não mudar, mas trocar alguns elementos. Agora existem algumas
algumas técnicas meio exageradas com relação a isso. Então as pessoas não percebem que elas estão colocando o nosso aluno em risco. Ah, mas não acontece. Quem disse que não acontece? Acontece sim. Pedalar muito rápido, sem carga, muita movimentação de braços, se aquele aluno não está nem preparado para aquilo, não tem fundamento. E eu, particularmente, concordo muito com o Fernando, que a gente fala, isso eu acredito que não se sustenta. Eu acho que é passageiro. Eu acho que a bike ela sempre foi muito boa. Teve os altos e baixos, a gente pode dizer que até 2010, 2015 ela era muito técnica ainda. Depois ali da pandemia, ela se tornou um pouco mais lúdica, um pouco mais divertida. E eu acho que, como o Fer falou, eu acho que a gente está numa fase que o pessoal está se perdendo um pouco. Entendeu? Então o professor é como se ele fizesse de tudo na aula dele para que ele fosse o melhor professor. E literalmente de tudo. Vou aparecer, né? Sabe o que é de tudo? Gente, não é para fazer, não é para fazer de tudo. Não é. A bike é para pedalar. O fundamento, faz tudo menos pedalar. A carga, né? Os pedalar em pé, sentado, a batida da música, a cadência que a gente chama, né? Tem estudo científico ali que você... Quanta coisa a gente estuda para passar para o aluno, tem fundamento. E aí o que acontece? Foi o que você falou, né? O professor vê às vezes aquele estrelato, ele quer brilhar, ele quer a aula sempre cheia, ele quer participar do Bike on the Roof, ele quer... Mas, cara, tem tanta coisa por trás que você precisa estudar e aprender. Eu falo, vai fazer aula de outros professores, vai aprender até o que você não quer para você. Quantas aulas a gente fazia, né? A gente tinha, eu falo que a gente tem, às vezes, ótimos cursos na própria academia nossa, ou na própria região, né? Então, pô, vai fazer, pô, aquele professor é bom, a Nubia dá aula bem, então vou fazer a aula dela, cara. Eu preciso fazer a aula dela. Fala que a aula dela é tão boa. Vou fazer sua aula. Ah, não gostei que ela falou aquilo, mas ela falou um negócio dela, vou ligar pra mim. Beleza. Agora eu vou fazer a aula da Estela. Vou fazer a aula do Fer. Então, tem que ter um pouco mais de curiosidade, mais investimento mesmo técnico, vai fazer curso, vai entender as diferentes modalidades de bike. Então, por que na franquia X faz assim e aqui na franquia Y não faz? Tá, mas aonde está a cereja do bolo? E aí você vai se descobrindo. O ponto é, eu particularmente posso dizer pela experiência que eu tenho, eu não colocaria meu aluno em risco a qualquer custo. Sim. Não, jamais. Eu falo com 25 anos de bike e sábado agora eu vou dar aula de novo. Entendeu? Sábado passado eu dei aula, sábado agora eu vou dar aula de novo. Não vou colocar. O aluno vai se divertir, ele vai cantar, ele vai trabalhar força, se ele quiser treinar, ele vai treinar. Mas eu vou fazer de tudo para ele voltar para minha aula. Entendeu? E tá certo, Fer. Eu e a Estela, a gente fala muito uma frase que eu sempre falo para ela assim, ó, independente de valores, independente de proposta, independente do querer aparecer, a gente nunca vai se prostituir, né? Exatamente. Porque assim, a gente não precisa disso. As pessoas hoje em dia, né, isso é de tudo, de todas as profissões. As pessoas, para aparecer, elas estão dispostas a tudo. Né? Então, assim, eu aceito, tudo isso, aceito. Eu falo, não, a gente não precisa disso, né? O nome que a gente tem, todas as propostas que a gente não precisa se prostituir a nada para precisar chegar a esse ponto que muitas vezes a gente julga, que a gente olha e fala, tá, a gente podia estar se destacando mais do que essa pessoa. Mas olha o que a gente iria ter que deixar de fazer, né? Fazer muita coisa e para mim, para ela... Desculpa te interromper, mas só para complementar mesmo assim o que você falou. A gente, talvez como professor um pouco mais antigo, traz uma palavra que eu acho que hoje talvez falta o professor entender, que é o propósito. A gente tem propósito. A gente, né, dando personal, até hoje a gente dá personal, o Fer é proprietário da academia, eu faço gerenciamento. Por quê? Porque tem propósito, a gente quer ver a pessoa melhorar, seja por uma mobilidade, um ganho de força, não importa. A bike, o coletivo, é a mesma ideia, sempre teve um propósito, nunca foi sobre a gente. Sim. Claro que era super legal, eu me lembro no Ibirapuera, eu fazendo um lançamento de uma aula para 600 professores. No Fitness Brasil em Santos, a gente no palco, 6 trampolins para 400 professores. Pô, a hora que você está aquilo ali, eu nunca esqueço, eu me arrependo só de falar. Claro que é super legal. Você fala, cara, tu dá aula para professor, você está ensinando, está aprendendo e ganhando nada. Né? Vamos falar financeiramente. Nossa, enfim, tinha ali, né, as trocas, mas, cara, mas o propósito, quando eu voltava para academia, né, às vezes quantos cursos a gente fazia, né, e aí aparecem os gurus, né, sempre no personal, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, cara, entende uma coisa, você consegue trazer isso primeiro para a sua realidade? Depois, para a sua academia, para a sua cidade, para o que você faz.
Porque às vezes fica muito assim, né? O cara às vezes, assim como nós, sai de Jundiaí e vai pra São Paulo, vou fazer um curso em São Paulo com o cara lá. Aí chega lá, o cara, não, você tem que cobrar na sua aula do personal R$1.000, porque se você não cobrar R$1.000, você não vai fidelizar o seu público. Cara, eu tô em Jundiaí, eu tenho que saber como que anda a minha margem, o que eu vou entregar, eu tô estudando, não tô, como é que tá o meu currículo, entende? Então, vou voltar para não perder, propósito. Sim. Propósito tá na frente. E eu acho que, como você falou muito bem, Nubio, as pessoas não têm esse propósito. Colocou na frente o ego, colocou na frente o status, colocou na frente o palco, e é muito delicado, porque se perde. Você não tem o propósito, você fala, como é que você dá aula há 25 anos? Porque tem propósito. Cansa, às vezes você fala, putz, vou parar, né? Audição, claro, dou muito menos aulas hoje em dia, mas óbvio, né? Como toda rotina, normal, gente, o tempo vai passando, vou fazer 44 depois de amanhã. É normal, eu acho que é normal você falar, tem dia que você chega e fala, nossa, acho que tá cansando. Eu acho que é normal, então vamos ressignificar, mas o propósito não mudou. E como é que você dá aula no tempo? O propósito é o mesmo, cara. Não tem jeito, chega uma pessoa, desculpa, Fer, chega uma pessoa na minha aula sábado agora, como chegou sábado passado, iniciante. Então, mesmo cuidar do tratamento com essa pessoa. Ah, não, porque eu dou aula há 25 anos, é só para pró. Não, cara, não pode. Eu quero aquela pessoa que saiu da casa dela no sábado de manhã que estava chovendo, cara, que marcou para fazer a aula. Eu quero que essa pessoa volte aqui. Eu quero que ela aprenda. Esse é o propósito. E aí muda tudo. Vai para mim, muda tudo. Dando um exemplo aí de tudo isso, provavelmente não vou citar em detalhe, mas no Instagram do Bike on the Roof fica aparecendo, né, por causa do algoritmo, né? Então fica aparecendo várias coisas ali. Esses dias eu estava passando lá, tinha uma professora de uma rede de academias, e aí estava tendo uma aula ali e eu parei um pouquinho para ver. E aí assim, ela soltou uma música, acho que era um funk, e ela estava em pé assim, com os pedais paralelos. E soltou a música, ela curtiu, legal, então, né? Soltou a música, a galera gosta da música, daí ela começou a dançar assim em cima da bike, a galera curtindo, daí ela desceu da bike e foi lá na frente e começou a dançar funk, aquelas coisinhas. E a galera, tipo, entrando em êxtase, assim, êxtase, não tô zoando, era um êxtase. Eu falei, mas por quê, né? Tipo, não é aula de bike? Cadê a aula? Qual é o êxtase do professor descer da bike e dançar, né? Daí eu falei, caraca. Aí eu fui ver os comentários. Nossa, que momento foi esse? Então assim, beleza, cara, cada um. Mas o que eu tava dizendo sobre muito confete, muita firula, muita perfumaria e pouca entrega, entendeu? Porque, putz, cara, eu não sei, sabe? Eu juro, alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu fiquei pensando, caraca, mas e a aula? Mas e a caloria? E o treino, entendeu? Então, por exemplo, eu pedalo, né? Desde moleque, eu sou apaixonado por bike. Eu faço bike indoor, poderia fazer, porque me ajudaria muito, mas não faço. Quem sabe um dia, né, Fer? Mas, por exemplo, ontem, né, feriado, eu fui pedalar. Hoje eu estou numa modalidade chamada Enduro. Onde eu pedalei uns 20, não deu 30 km, mas com 1.300 de ganho de altimetria, eu gastei 2.300 e poucas calorias. Caramba. Não, então assim, nós estamos treinar, não tá? Mas ok, vai, cada um. Ajudando o Fer, porque assim, realmente, gente, quando a gente está no universo da bike, eu acho que o importante, apesar de eu não concordar, é ter uma flexibilidade de pensamento. Então por que isso está funcionando hoje, né? Eu sempre me critico no sentido de me questionar antes de eu só falar, não, tem que ser assim. Sim. E dane-se. Não, eu acho que o primeiro passo do ser humano para entender alguma coisa é aceitar que a gente não sabe tudo, ponto. Sim. Então, perdão, isso para mim é teoria de vida. Então, dependendo do propósito, não tem problema da pessoa descer. Aí que tá. Às vezes foi um momento de empolgação mesmo, não estou defendendo não, porque eu imagino que ele deve ter visto e choca mesmo. Mas, de novo, não pode perder essa essência, entendeu? Acho que não pode perder esse propósito. Né? É como pensar assim, poxa, no Bike on the Roof, né? A gente prepara os professores, roteiriza, tudo. Ali no Bike on the Roof, por mais que você queira ajudar as pessoas, não dá pra gente ficar corrigindo o aluno como se fosse numa aula de bike. Sim. Olha, Carol, aumenta mais a carga, tá sem carga, hein? Sim. Pô, esse joelho tá um pouco aberto. Até dá, né? Cara, se você fala um nome de 80, você vai precisar de 4 dias de evento pra fazer uma aula. Tô brincando, só pra não perder a piada. Não, mas é verdade. Entende? Então, assim, entender o propósito de cada momento, isso. Então, na academia, sei lá, era uma aula especial de funk,
Não tô defendendo, porque eu também acho que não tem que descer. Mas às vezes causou aí naquele... E a dopamina é um negócio louco, né? Porque, Não, então, exatamente. entendeu? Entender, eu entendo o que o Fer quer dizer. Pra gente, mas pra gente que tá mais imerso nesse mundo, sabe, às vezes vocês lembram da aula que vocês fizeram que a gente tava, né? Sim. Terminou ali, eu desci com o microfone mesmo, porque era o fechamento mesmo, e cara, naquele momento eu precisava descer. Sim. Eu preparei aquele momento. Mas, entende? O contexto ele pedia, ele permitia que eu fizesse mais aquilo. 3 pedalando ainda. Né? Isso, eu permitia que ele fizesse aquilo, até o momento que eu chamei ele, só desce aqui para se despedir da galera, então... Mas existe, entende? Existe um, sabe, agora, vai por mim. Contexto, né? Esse pessoal, às vezes assim, vamos lá. Para quem dá aula há muito tempo, gosta de dar aula toda semana, prepara ali os seus treinos. Por quanto tempo você vai ficar descendo da bike e dançando? Desculpa, cara. Não, gente, vamos lá. É legal 2 dias, 3 dias, não aguentei 1 mês, 2, 3. Não, eu acho que daí vai chegar naquilo que você falou, né, Fer? O que a pessoa vai ter que fazer para... Você entende? Tá todo mundo muito, como o Fer falou, né? Tá muito procurando muito o excepcional, esquecendo do básico. Porque não se sustenta. Daqui a pouco sabe o que acontece? Enjoou da aula, né? Cansou, né? E outra, o professor que dá muita aula sabe, tem hora que você cansa das músicas, porque é muita aula. Tem hora que você fala, cara, eu preciso refazer meu playlist, preciso refazer meu gráfico de aula, porque não tá dando mais não. Mas eu adoro funk. Tudo bem, não tem problema você conseguir adequar o treino com essa música. Mas assim, vai por mim. Se você não tiver o plano A bem feito, esse plano B da música, minha filha do céu, você não vai aguentar. Vai dar 2 anos, e aí você vai falar, puta, mas paga mal. Mas tá, você quer ganhar quanto a bike? Quem disse que você vai viver da aula de bike? Quer ver? Vou dar um chute mais ainda na canela. A gente tá falando de propósito, né? É a mesma coisa que a gente fala assim, você pega aí uma igreja ou qualquer templo de qualquer coisa, de qualquer religião. Talvez, acredito eu, que o maior propósito de uma religião é uma mudança da pessoa de dentro para fora, uma melhora, né, de caráter, de comportamento, né? Acho que todas elas costumam falar a mesma coisa, né? Todas as religiões. E aí, de repente, você pega um templo que está entregando muita experiência e pouca transformação. Tá? Tem bastante hoje em dia por aí. Sim. Então, assim... É isso, sabe? Exatamente. E eu acho que não só na bike, no mercado fitness, muita experiência é pouco propósito, pouco objetivo final está ficando meio de lado, sabe? O Jesus está ficando de fora, sei lá, a saúde está ficando de fora. De tudo, Fica né? confuso, Na verdade. sala de bike, sala de dança, sala de funk. E no final das contas não tem resultado, entendeu? E é uma curva, gente, porque a gente, vamos dizer, a gente está hoje na crista da onda, né? Então aumentou muito as academias de Jundiaí, todas com muita bike, eu vou falar da nossa ideia aqui, mas é inevitável que essa linha ela vai ter uma decrescente. E eu pergunto para vocês, o que vai sustentar essa decrescente? Não precisa ser professor de bike para saber. Sim, tem razão. O propósito, o professor que está ali, que cuidou, que recepcionou bem o aluno que chegou adiantado, que preparou a aula, que ensinou o aluno a pedalar, aquele aluno que tem dificuldade, que fez ele voltar na aula, parabenizou ele, conquistou, e isso na próxima aula continua, cara. E daí, evento a evento, Isso, treino é treino. exatamente. Imagina se a gente pegar o heliponto, deixar as bikes fixas lá e todo final de semana tiver aula com queima de fogos. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a ideia do Fer, tem que vir um helicóptero, né? Eu quero fazer isso ainda, cara. Não, eu quero fazer isso ainda. Eu já falei pro Felipe, me chama de louco, mas eu falo, cara, tem que sair um avião do anúncio aeroporto com uma faixa gigante. E se a gente não descer. Eu já falei, ele fala que eu sou doido, mas eu gosto. A gente vai conseguir ainda. Mas ele tem razão. As pessoas até perguntam, por que eles não fazem mais eventos por ano? Porque senão realmente, de fato, perde esse brilho, esse encanto também. Sim. Então acho que foi o que ele falou, evento é evento. É estudado, né? Vocês estudam, né? Vocês Isso. não chutam um balde e falam, vamos ganhar dinheiro. Né? É um negócio que ficou claro, é um propósito que tem, é tudo muito estudado. É claro, ninguém trabalha de graça, vocês não são instituição de caridade, essa é a realidade, né? E não faz nenhum trabalho beneficente, a gente pode ajudar, mas isso que vocês fazem é trabalho. Sim. E realmente fica uma coisa maçante, fica uma coisa chata, né? E todo final de semana, pô, já enjoou? Já não quero saber mais. Muito, muito. Você vê o pessoal na academia, o professor pedalando pra trás, pedalando com uma perna só, pedalando sem as É mãos. muita loucura. Não, fora do Brasil é pior, cara. Eu recebo vídeos dos meus alunos às vezes, dá uma olhada nisso aqui, professor, Não sei vamos o que fazer... é na Coreia, China. Não. Os caras muito... Não, eles mandam pra gente, mandam pra mim, gente. Vamos fazer isso aqui. Olha, não vai rolar. Muito louco. É por isso que muitas pessoas deixam de ir, porque se você começa a olhar esses vídeos, você fala, não vou. Não, é aula de Porque- bike, é funk, É, aula de Tem uns dança. caras, é acho que crossfit, né? nos Estados Unidos tem eu
comecei a ver um cara, agora eu vi que já tá aumentando. O cara, ele sensualiza, né? Aí ele tira a camisa, rebola, aí a mulher, só tem mulher na aula. A maioria é mulher. E aí, esses dias eu vi uma aula, até mandei no grupo lá, e aí tinha vários professores, e aí, tipo viu aquele filme, sabe aquele filme dos carinhas, como chama? Magic Mike, como chama? Todos os caras sem camisa, tipo o Clube das Mulheres. Os caras fora da bike, estavam no chão fazendo... Você tá brincando? Virou boate. Pessoal, vamos lá, em inclusão e exclusão. Você quer que a sua aula seja inclusiva ou exclusiva? Infelizmente, algumas modalidades, perfis... Vira uma coisa vulgar, né? Vira uma coisa vulgar. Acho que putz, já estamos partindo até para a parte pior, né? Vamos nem falar só sobre isso. Mas às vezes uma movimentação muito exacerbada, algo muito difícil, não é essa questão do desafio, é a questão de você, poxa, e aquelas pessoas que querem participar, que querem fazer parte, não vem porque fala, cara, eu não consigo, tipo, pra mim não é realmente. Quantas vezes na minha aula, eu gosto de dar o exemplo, né, autorreferente, porque a gente vive isso até hoje. Eu falo, olha, a gente vai ter esse momento para isso, aquilo, e se você não consegue, faça dessa maneira, dá opção, né, deixa a pessoa um pouco mais à vontade, não é o tempo todo, eu vou morrer, não. Para, não é sobre isso, cara. A Dai estava na minha aula sábado, ela sabe. Não é sobre isso, é sobre deixar as pessoas um pouco mais à vontade. E outra, o meu limite é diferente do seu, o nosso limite é diferente. Você vai encontrar o seu limite na aula, você vai encontrar o seu ponto de descanso. Dá essas ferramentas para o aluno, isso é inclusão, cara. A bike já tem uma característica super legal que é parada. Teoricamente, tecnicamente, ela não é tão difícil, você vai comparar com uma aula de step, uma aula de jump, eu dava aula de jump, de combat, é bem mais difícil, lateralidade, esquerda, direita, combinação, enfim. É uma aula linear, então, de fato, é uma aula que todos conseguem fazer. Raramente uma pessoa não vai conseguir fazer uma aula de bike. Agora, a aula de bike que você está dando, ela é inclusiva ou ela é exclusiva? Então tem que tomar um pougo de cuidado, eu acho. E é uma, não sei, foi bem corrigir, eu acho que das aulas coletivas, hoje em dia são poucas, né? Antigamente tinha um volume maior de aulas coletivas. Mas eu acho que é uma das que mais entrega resultado, se a pessoa quiser ter resultado. Não só as que mais entrega, Fer, complementando, mas é a que mais se manteve por tanto tempo. Sim. Se a gente considerar que iniciou por volta dos anos 2000, a gente tem até hoje, né? A bike, ela teve os altos e baixos dela, mas ela sempre se manteve. E teve modalidades que eu mesmo já trabalhei, que estão abolidos. Ou tem alguns lugares do globo, mais a parte do Oriente, que comercialmente também é mais interessante, eles expandem mais. Mas aqui já praticamente extinguiu. Mas eu acho que vocês estão no caminho mais do que certo, né, Estelinha? Por isso que faz vocês serem quem vocês são, né? Por isso que faz vocês terem o nome que vocês têm em Jundiaí e região, né? A gente que está no meio aí de várias academias, de tudo aí, principalmente de bike. E eu e a Estela faz questão de enaltecer o nome de vocês, porque é o que a gente fala, quando o negócio é bom, a gente tem que falar bem. Né? A gente é contra muita coisa de modinha e a gente fala mesmo quando está errado. E a gente tem oportunidade, principalmente com as pessoas que a gente tem próxima, porque eu acho que a gente tem que sempre procurar o bom aí, né, Estelinha? Com certeza. Manda você. E agora eu tenho uma pra fazer pra eles, mas eu vou deixar a minha por final. A última pergunta, eu vou deixar a Estelinha fazer as dela. Primeiro, se alguma marca quiser entrar ainda, dá tempo. A nossa musa não tá aqui hoje pra falar, né? A comercial, vai. Deixa eu responder a resposta pra você. Não, dá sim, dá tempo. Dá? Acho que, tem um deadline, eu não vou saber dizer exatamente, mas dá tempo. A pessoa pode entrar em contato no Instagram, @bikeontheRoof, e a Valéria, né, nossa profissional, vai entrar em contato com essa pessoa depois e vai trazer para participar com a gente. Dá sim. A minha última perguntinha para vocês. Eu vejo que, né, tudo na vida, né, o brasileiro, né, tem Páscoa, a gente deixa para comprar o de Páscoa na véspera, né, o bacalhau também, tudo, é impressionante. Eu vejo meu afilhado. É Natal, eu falo, meu Deus, Estela, não comprei, né, o presente do meu afilhado. Eu acho que é mal. Você comprou o ovo de Páscoa? Comprei antes, comprei um mês antes. Falei, para não ter época, depois ele queria um ovo, não achava em lugar nenhum. E ele profetiza demais. Ele fala, Rafinha, vamos nesse mercado que vai ter. Eu falo, meu Deus, se não tiver... E aí, revira, né? Daí eu falei, esse ano o quê? Aprendi, né? Fazer diferente. Então também dá um recadinho aí pro pessoal que deixa para tudo de última hora, que acho que faz parte, né? O brasileiro, né? A gente tem a mania de deixar de última hora. Então, com certeza, tem muita gente que deixa, né, para a última hora. Acho que todo evento fica a gente de fora. O ano passado, muita gente falou, viu? Fala com os Fernando lá, fala com a Valéria.
Vê se não consegue uma vaga pra gente, alguns horários específicos. Fala, viu, se não tem no site, só se eles tirarem a Joana da bike e falar, vou vender pro Joaquim, né? Então dá um recadinho aí pro pessoal também, que acaba deixando tudo pra última hora aí, que é um evento muito bom, que com certeza acaba tudo muito rápido, né? Tá bom, acho que eu começo, o Fer finaliza. Existe um limitador aí na aula de bike, né? Que é o número de bikes. Sim. Né? Porque quando a gente está falando de um show, uma balada, né? Você liga pro promoter, né? Se ele vai encaixar mais 100 pessoas às vezes, ok, né? Porque é só enfiar lá dentro. Né? Sim. Agora na bike não dá, a gente tem um número de bikes. Sim. Então quando acabou, é porque acabou. Né? Não tem assim, tipo, acabou, mas eu guardei 10 bikes. Não tem. Guardei 10 bikes pra quê? Né? Então acabou, não tem mais bike. Sobe mais uma bike. Da onde que sobe bike? Não tem, então não tem. Acabou. Então se a pessoa quer garantir um horário específico, é melhor correr logo. Né? Agora se ela não tiver tanta pressa, quiser ficar, eu gostaria de fazer a aula da noite para ver queima de fogos, mas acabei ficando sem porque eu demorei e peguei a aula da manhã. Como o Fer falou, todas as aulas são legais, mas se ela tem o interesse de um horário específico, é melhor garantir. E outra, a gente já teve vários sold-outs, a maioria das vezes dá sold-out, ou seja, a pessoa pode ficar de fora mesmo. Sim. Né? Bem provável que vai ficar, porque os últimos eventos todos deram sold-out. Lembrando, a gente tem patrocinadores têm cota de VIP, a gente tem influencers, pessoas importantes, então também tem uma, né, de repente fala assim, mas não tem uma vaguinha lá? Tem para a mulher do prefeito, você quer que eu tire ela? Quero. Toda edição acaba acontecendo isso, gente. É impressionante. Não, eu imagino, aqui, né, o pessoal pesa, falou o quê, gente? Eu vou falar, Fernando, tira a Maria da bike. Eu não vou tirar, só de pessoa. Não, jamais. E o que é muito legal de reforçar, né? O pessoal deixa pra última hora, fica sem, se arrepende. E a questão do preço. A pessoa às vezes contesta muito, manda pra gente. Poxa, mas achei isso, achei aquilo. Gente, só o que a gente agrega de valor. Tirando a camiseta e a aula, que já são... já é parte do pacote. Tudo que a Valéria traz pra gente, provavelmente muito mais de 15 itens, como foi da última vez. A experiência que você cria ali, o contato que você tem com as pessoas, tudo que você vive. Se a gente for monetarizar isso, né, Fer? Sim. É muito mais do que a gente pede. Então acho que isso também eu acho legal de falar, não só por a questão de preço, porque a gente sabe quanto custa uma corrida hoje, um evento de bike. Eu faço o evento, eu sei qual é a relação custo-benefício. Então, o que a gente tem feito isso com a ajuda da Valéria, do Fer, a gente tem agregado muito valor ao evento. E isso permite que ele seja um preço diferenciado para justamente ter uma entrega diferenciada. Então acontece muito isso também. Não, mas é caro, não vou, porque vai ficar assim, vai se arrepender. É impressionante. Grande parte, inclusive, do pessoal da Celtic, que a gente tem mais contato, que não conhecia, foi nesse último, porque a gente vem puxando, não vai fazer minha aula, vamos lá. Foi bizarro, porque essa semana que a gente fez o esquenta que abriu, compraram, mas nem pensaram. Porque viu tudo que foi feito e vai ser cada vez melhor. Então, assim, a gente entende, né? Às vezes, vou deixar um pouco mais pra frente, vou esperar, acho que dia 30 de maio. É um risco que você vai correr mesmo, porque todo evento geralmente dá sold out. Dá sold out. E a galera que fica de fora, de novo, vai ver o vídeo, como muitos já viram. No outro dia bate o arrependimento. Nosso story lá, eu nem consigo contar quantos que a gente tem nos professores todos, né? Os alunos marcam, vão lá tirar foto. Gente, é muito legal. Então, assim, é surreal. Dica de ouro mesmo, não é porque é o evento, né, Fer? Mas não dá pra perder, cara. Fala aí da data aí, Fer, pro pessoal que ainda não sabe. 30 de maio de 2026, no sábado, aulas das 9 da manhã às 10 e a partir das 3 da tarde, né? Às 3, às 4, às 5, às 6 e às 7 horas é a última aula. O evento se encerra às 8 horas. Lembrando que lá embaixo, toda a ativação de patrocinadores, então o pessoal chega antes, vai retirar o kit, vai fazer degustação, vai sair com um monte de coisa legal, vai subir, vai ter essa imersão que a gente fala, né? Essa como que fala, essa transferência, né, de local, vai chegar lá em cima, vai viver esse momento. Para quem nunca foi, acho que é legal falar isso, a gente tem uma fan village no hall do prédio, na parte de fora. Tem muita gente que pensa que o evento ele é 100% lá em cima, mas não, a gente tem uma fan village lá embaixo com todos os patrocinadores, que já é uma festa. Sim. Então quem quiser passar lá, conhecer, pode passar a conhecer, não vai conseguir subir, não vai ver a cereja do bolo. Mas já
se a pessoa, garanto que se a pessoa for na Fan Village ali, ela vai até ganhar algumas coisinhas, que muita coisa tem ativação ali. Ela já vai perceber que ela perdeu um baita no evento, porque só lá embaixo já a energia já é muito boa. E aí, antes do evento, você pode estar por ali, antes da sua aula. Aí você faz a sua aula e pós a aula a galera fica também. Então é muito gostoso. O que é legal de deixar claro, o Fer colocou bem, né? Mas é por uma questão de controle e segurança do próprio corpo de bombeiros e do prédio, não fica se transitando lá em cima, não é permitido. Então o nosso cuidado também é para que as trocas de turma e tudo que aconteça seja muito organizado. Então o pessoal sobe para fazer aula. Então as pessoas se confundem, poxa, mas o Fer falou, mas eu queria ver como que era. No Bike on the Roof a experiência é diferente. Você vai ter que subir para ver como que é. E lá em cima realmente só quem sobe e só quem faz pode falar. Exatamente. Então existe isso também. As pessoas, eu já recebi mensagem de frustração, mas eu queria ver a aula. Infelizmente, até por uma questão de segurança pessoal. Porque você imagina lá em cima como ficaria, fora o risco de todos, né? Por vários motivos, né? Tem um limite de idade também. Tem gente que às vezes quer ir com criança. A gente recomenda aí a partir dos 15 anos de idade. A bike mesmo pede, né, uma altura mínima aí, 1,50 a mais, para justamente os ajustes estarem minimamente adaptados. Tem gente que tem medo de altura. Fala assim, eu tenho medo de altura, só que lá você não sei porque tem muito fobia de altura, porque... Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Tenho. Então, mas não dá a sensação. Não tá na beirada. Não dá a sensação. Na Na sexta-feira, normalmente, eu tô sozinho lá, que eu tô montando, ou às vezes com o Fer também, que eu tô organizando as bikes. É diferente. Existe um recuo, né? O L-ponto ele é colocado de maneira diferente. Às vezes a pessoa vê no prédio de São Paulo, né, 2 redes do lado de fora e o L-ponto no meio. Não, lá o L-ponto, existe uma área de 4 metros, 5 metros fora, né? Isso dá uma sensação diferente de altura. Claro, se você for na borda ali e olhar para baixo, eu particularmente não gosto, não sou fã de altura. Sou fã de velocidade, outra coisa. Então, assim, mas não dá. A sensação de vocês viveram isso, é diferente, né? Até inclusive parece que é um quadro, né? Porque tem a Serra do Japi, você tem ali Jundiaí inteiro, você consegue ver até um pouco de Itatiba, Tupéva, sei lá, tudo a região, aí você vê Bolão, cara. Tem uma terminha lá no fundo que o bombeiro falou que é o Pico do Jaraguá, sei lá se é verdade mesmo. E de dia, vamos lá, gente, o pessoal defende as aulas da noite, né? Mas de dia também te permite ver cada... Puta, que desculpa. A visão é muito longa, igual eu acho que dá pra ver o Pico do Jaraguá. Você tá de brincadeira, é muito legal de dia também, cara. Eu fico de dia lá, eu vou dar aula de dia, é muito bacana. Porque você consegue realmente enxergar algumas coisas. Então a pessoa fica às vezes, né? Claro, presa aquele show, é legal. Mas, gente, a hora que a gente fala no microfone, eu brinco muito, eu faço isso toda vez, cara. Eu não vou conseguir tirar minha palavra. Eu tento tirar do roteiro, mas não sai, cara. Eu falo, dá uma olhada em volta, vê o que... para um pouco, né? Porque é tanta euforia, né? Dá uma olhada onde você tá, o que você tá fazendo, dá uma... E a galera olha... Sem energia. Não, você tá de brincadeira. A galera vira pro lado, assim, que aí fala, puta, é verdade, né? E desculpa, né? Eu amo as aulas da noite, vou estar... Mas, cara, de dia, cara, a hora que você olha pro lado, você fala, meu... Você vê aquela Anhanguera, os carros passando, os caras de moto, né? Helicóptero direto, a gente brinca o drone, não, o helicóptero aí passou o urubu, eu falei, não é o drone, aí voltou o urubu. Cara, então, gente, cara, vocês estão de brincadeira. Olha quanta coisa, entendeu? Então, cara, não tem aula ruim, desculpa. Desculpa. No Bike on the Roof não vai ter aula ruim. Então, quem for de manhã vai ter uma experiência, à tarde vai ter uma experiência top, à noite vai ter outra experiência top também. Viu? Posso encerrar, Estelinha? Tem mais alguma perguntinha? Querem falar mais alguma coisa, meninos? Gente, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, como a gente falou, né, Fer? Sim. É sempre um prazer estar com vocês aqui, sempre muito Prazer é nosso, profissionais, sim, muito carinhosos, muito respeitosos. Esse espaço, eu sei que tem um valor incrível para vocês e é um privilégio, né, Fer, de poder estar aqui com vocês de novo. Conte sempre com a gente também. A gente quer que vocês estejam lá fazendo as aulas. Né, Fer? Com certeza. E não vou dar minha aula pra ninguém. Se alguém ficar sem bike, você E, gente, vamos esperar. Dia 30 passa tão rápido. Passa rápido. Estamos ansiosos aí para esse dia. Pessoal, nós que tivemos a honra, né, de estar lá o ano passado, vamos estar esse ano. Esse ano, nós vamos ter o privilégio do Forecast estar junto com o pessoal aí. Então nós vamos estar no horário da manhã, no horário da tarde, vamos estar em todos os horários, nós vamos estar ali mostrando para vocês ali tudo em tempo real que vai estar acontecendo. Eu, ano passado, também tive a honra de entrar com o Espaço RN, que você falou das ativações, para os patrocinadores. Eu que entrei como apoiador aí, super indico.
as pessoas passam ali mesmo, é muita gente passando, as pessoas se encantam, eles descem da bike, primeiro que desce todo mundo alucinado, né? O pessoal já desce perguntando, quando vai ser a próxima data do ano que vem? A pessoa tá ofegante ainda e já quer saber do ano que vem. Então, os patrocinadores aí que gostam de investir no esporte, de fazer a propaganda da marca em esporte, não tem evento melhor. Eu falo isso porque eu coloco o nome da minha marca e se depender de mim eu tô em todos, né? Eu sempre falo, quero estar lá, Valério, Fernando, coloca. Porque realmente, as grandes marcas têm que estar junto com eles porque vale muito a pena. E foi uma honra, meninos. A casa está de portas abertas para vocês aí. E eu sei que o brasileiro gosta de duas coisas, né, Estelinha? Ganhar as coisas. Promoção e ganhar. E os dois Fernandos, junto com a Valéria, liberaram aí pra gente fazer um sorteio para vocês. Então, a partir de amanhã, a gente vai estar lançando. Eu quero que vocês metralhem de comentários, que eu falei para eles assim, ó, eu quero sortear. Mas eu garanto que nenhuma enquete que vocês fizerem vai ter mais comentário do que do Forecast. Então não me decepcionem, galera. Se prepare os dedinhos que eu quero no mínimo 1000 comentários aí nessa publicação desse evento, porque merece. E aí o sortudo ou a sortuda vai estar lá com nós no dia do evento, nós vamos filmar tudinho aí pra vocês. Tirar umas fotos lindas, né? Uns vídeos. E é isso, gente. Legal. Vocês poderiam colocar assim um comentário mais maluco e criativo. Exatamente. Isso é guerra, nossa. Muitas vezes tem gente que entra só pra ver comentários, né? Sim, é impressionante. É impressionante também, né? Tem uma página porque eu ler os comentários, né? Eu adoro. Gente, eu só enfim. Não, mas se preparem, amanhã a gente vai pensar aí e aí amanhã já vai estar subindo aí. Tá bom, pessoal? Foi uma honra. Quando vocês quiserem, gente, a casa aí tá de portas abertas aí para vocês aí vir aqui contar todas as novidades e divulgar sempre o evento de vocês. Obrigado. Perfeito, obrigado, gente. Valeu.